Salve, galera linda da biologia, Cezão na área de novo com mais uma questão importantíssima de genética. E olha só, entramos numa nova fase da genética aqui. Estamos falando do linkage, estamos falando da lei de Morgan, isso mesmo. Diferente do que nós já vimos lá nas leis de Mendel. Aqui nós temos que levar em conta um fenômeno incrível, importantíssimo, topíssimo para a biologia, que é o crossing over. Olha só, hein? Olha que introdução isso. Galera, Mendel, ele levava em conta o quê? A segregação independente dos gametas, a segregação independente das características. Aqui na lei de Morgan, a situação muda. Por que que muda? Porque nós temos que levar em conta essa recombinação gênica que ocorre na formação dos gametas. É importante entender o seguinte, não quer dizer que Mendel estava errado, então Morgan está errado. Não, são estudos complementares, são leis da genética complementares. O Mendel, é claro, ele é o pai da genética. Tá? Agora, a gente pode chamar o Morgan como sendo o pai do crossing over. Foi esse cara aqui que descobriu esse evento, foi esse cara que visualizou os cromossomos, a permuta cromossômica, foi ele. Tá? Então, é aquilo, são estudos complementares. E toda vez que vocês se depararem com frequência de recombinação, com taxa de permuta, com taxa de crossing, isso quer dizer o quê? Que aconteceu o crossing over lá na formação dos gametas. Lembrando que crossing over é só na meiose, tá, pessoal? Não existe crossing over na divisão celular do tipo mitose. Fiquem atentos, tá? Então, isso vai acontecer lá na meiose 1, lá na prófase 1, o evento crossing over. E o Morgan descobriu isso. Tá? Inclusive, ele ganhou o prêmio Nobel lá em 1933 sobre os estudos dele, envolvendo cromossomos, envolvendo os genes. Tá? Então, o trabalho do cara foi fantástico, foi fenomenal. Só que daí muita gente se depara com questões sobre linkage, sobre leis de Morgan, e aí fica assustado, porque aparece uma porcentagem maluca lá, aparece esqueminhas, né? Ou então unidades de recombinação, vocês podem se deparar com isso também. Tá? Então, o que quer dizer toda essa classificação, todos esses números? Galera, quando ele informa para a gente no enunciado, por exemplo, nesse daqui, ó, nessa questão da Federal de Pernambuco, a frequência de recombinação entre os locos A e B é de 10%, essa informação significa que 10% dos gametas formados pelo indivíduo são gametas recombinantes, ou seja, são gametas frutos de um crossing over. Tá? Então, essa informação significa isso. E 90% dos gametas são os gametas parentais, são aqueles que não sofreram crossing over lá na sua meiose, né? Não teve a participação da permuta lá nos seus braços cromossômicos, significa isso. Só tomem cuidado, muita gente então vê ali 10%, né? Aí fala, os outros são 90%. Aí já está a alternativa ali para assinalar, ó, 90%, vai lá e pronto, né? Agora eu me consagro, né? Vai lá e assinala. Cuidado com isso, tá, galera? Cuidado. É o que eu digo, em genética, normalmente a gente vai encontrar a alternativa ali de resolução errada, né, para assinalar. Aí a pessoa fica lá feliz da vida, otimista, fiquem atentos. Galera, então foi passado o seguinte, que a taxa de permuta é 10%, a frequência de recombinação é 10%, como eu já havia dito para vocês. Em que percentual serão esperados descendentes de genótipo? Olha o que ele passou, em genótipo AB, Azão, Bzão, Azinho, Bzão. Nossa, Cezão, mas mudou completamente porque a gente via lá nas leis de Mendel, né? O que é isso? Não, galera, não mudou. Ele quer saber aqui, ó, um indivíduo que é de híbrido, ele quer saber um indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezinho. Tá? Só que aqui a demonstração, a representação
dos cromossomos dentro da lei de Morgan, ela muda um pouquinho, porque nós estamos trabalhando com informações diferentes daquelas que nós víamos lá nas leis de Mendel. Tá, então aqui a gente não vai desenvolver aquelas tabelas, né, o quadradinho de Punnett, como nós fizemos lá nas leis de Mendel. Então, cuidado com isso. Ele quer saber, então, o indivíduo que é de híbrido, tá? E o que significa esses bastõezinhos aqui? Significa que ele quer saber o indivíduo, então, que carrega em um cromossomo, vamos fazer aqui, ele vai ter o Azão, Bzão, e no outro cromossomo ele vai ter o Azinho, Bzinho. É isso daqui, ó. Então, essa representação significa isso. Tá? Não precisa assustar. E aí, nessa questão, ele passou para a gente um outro esqueminha mostrando o cruzamento. Tá? Então, tá aqui o indivíduo do sexo masculino sendo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Tá aqui a organização desses genes dele. E aqui a mulher, então, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Fechou. Tá? Beleza, Cezão, mas e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Né? Você falou que era simples, você falou que era tranquilo, né? Tô perdido. Calma, calma. Já vamos nos localizar, já vamos entender tudo isso daqui. Galera, então é o seguinte. Esse indivíduo, com essa característica, vamos fazer aqui embaixo, ó, o indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, tá aqui. Ele vai ter, então, a organização nos seus cromossomos, como foi passado ali em cima, fazer o bastãozinho aqui, o outro bastãozinho aqui. Cada bastãozinho desse representa um cromossomo, tá, galera? Tá aqui, ó, são os homólogos. Então, aqui nós vamos ter o Azinho, aqui o Bzinho, aqui nós vamos ter o Azinho, aqui o Bzinho. Quer dizer o quê? Esse cara só vai formar a gameta Azinho, Bzinho. Tá? Então, que gameta que esse cara vai formar? É aquilo, é o mesmo raciocínio lá que a gente via nas leis de Mendel, tá? Só que aqui nós temos a representação dos cromossomos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um mapeamento gênico. O Morgan descobriu isso. O Morgan descobriu a questão da localização dos genes lá nos cromossomos. Tá? Mendel chamava de fatores. Ele sabia que existiam fatores dentro da célula. É isso. Eles estudaram em épocas diferentes. Eles fizeram seus estudos lá. O Mendel com ervilha, né? O Morgan utilizou principalmente mosquinhas. São épocas diferentes, tecnologias diferentes. Tá? Então, o Morgan ele conseguiu visualizar isso. Tá? Então, não é que Mendel estava errado. O Morgan conseguiu complementar. Ele analisou heranças diferentes, tá? Do que o Mendel havia analisado. Beleza? Então, esse cara aqui, ele vai formar a gameta Azinho, Bzinho. É isso. Ele só vai formar a gameta com essa característica aqui. E ela? E essa mulher? Vamos fazer lá. Então, ela vai ser de híbrida, né? Como nós estamos vendo. Ela vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Vamos representar os cromossomos? Ó, perceba, aqui no enunciado, ele passou os cromossomos deitadinhos, né? No horizontal. Eu estou fazendo de pé, para ficar mais fácil de entender. Eu estou fazendo na vertical. Então, vamos repetir lá o que ele passou para a gente lá em cima. Ó, aqui um bastãozinho, um cromossomo, aqui outro cromossomo. Aqui é Azão. Aqui é Bzão. Aqui vai ser Azinho, aqui Bzinho. Fechou. Tranquilíssimo. E quais os gametas que ela vai formar? Galera, agora muita atenção. Ele falou para a gente que aconteceu o crossing over. Sem crossing over, que é o quê? A troca de pedaços cromossômicos aqui, já vou representar, inclusive vou trocar de cor aqui a caneta para representar o crossing over. Sem o crossing over, essa mulher formaria somente dois tipos de gametas. Tá? Essa mulher formaria, então, gameta Azão, Bzão, e formaria a gameta Azinho, Bzinho. Mas como nós sabemos que aconteceu o crossing over na formação dos gametas dela? Porque o enunciado passou a tal da recombinação. A taxa de recombinação, a frequência de recombinação ou taxa de permuta é tudo a mesma coisa. Então, como nós nos deparamos com esses 10% aqui, que é a taxa de permuta, isso significa o quê? Que aconteceu o crossing over, que representa a troca de pedaços cromossômicos. Trocou. Se trocou pedaços cromossômicos, quer dizer o quê? O alelo Azão
vai ficar junto do alelo Bzinho. E o alelo Azinho vai ficar junto do alelo Bzão. Esses são os gametas recombinantes. Vamos representar aqui em cores diferentes, então, ó. Então, teve crossing over? Teve. Então, ó, trocou aqui. Então, é Azão com Bzinho. E o outro? O outro vai ser Azinho com Bzão. Então, essa mulher aqui, ela vai produzir 4 tipos diferentes de gametas, porque ele passou para a gente que teve o crossing over. Então, perceba a diferença, galera. No caso de Mendel, nós levamos em conta o quê? O indivíduo sendo de híbrido, que ele formaria os 4 tipos de gametas com a mesma porcentagem, 25% de chance de produzir cada tipo de gameta. E por que isso? Porque lá em Mendel a gente trabalha com a segregação independente. Nós levamos em conta que esses genes estão em cromossomos diferentes. E aqui não. Aqui esses genes estão ligados, linkados. Ó, por isso que é linkage. Perceberam? E eles serão separados somente se acontecer um crossing over. E aqui aconteceu o crossing over. Ele passou para a gente no enunciado. Tá, e o que nós vamos fazer então? Né? Cezão socou aqui, eu vou fazer com esses 10%. Galera, esses 10%, como havia dito lá no início da resolução da questão, equivale aos gametas recombinantes. Então, ele passou para a gente que 10% dos gametas, aqui, ó, são esses caras. E os outros dois, que são os parentais, aqui, ó, esses outros dois aqui, eles representam, então, 90%. 90%. Beleza? Mas calma, não vai sair assinalando os 90% da alternativa. Galera, o que ele quer saber? Olha aqui o que ele perguntou. Sobre isso daqui, ó. Em que percentual serão esperados descendentes de genótipo? Olha só, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, mas ele quer saber o cara que tem o Azão junto do Bzão no mesmo cromossomo e o Azinho junto do Bzinho, como foi passado aqui pra gente, ó. Por isso que ele passou essa representação aqui, esse esqueminha. Então, aqui analisando os gametas, nós vamos ter o quê? 5% de chance de formação desse cara, 5% de chance desse, e aqui, se é 90% total de parental, 45% desse, 45% desse. E o que ele está perguntando? Ele quer saber o percentual, então, esperado de descendentes. Ó, se esse gameta aqui se encontrar com esse gameta aqui. Galera, aqui não é 45%? É 45%. Ah, e do outro lado, Cezão, é 100%, é 1. É 1, esse cara aqui vai produzir 100% de gametas assim, ó. É 1. Quer dizer o quê, então? A chance disso daqui acontecer, ó, o percentual disso daqui, vamos puxar, de um carinha, então, aqui, vamos fazer na ordem que ficou ali, ó. Que é o que ele perguntou no enunciado também. Olha lá, é 45% desse, né? Com um desse daqui, que é 100%. Então, nós temos o quê? 45% de indivíduos assim. Ficou claro, galera? Perceberam, então, como muda em relação às leis de Mendel? Se ele tivesse questionado aqui em relação a esses indivíduos, né? Aqui em relação a esses gametas que são os recombinantes. Ó, então, um indivíduo com a característica Azão, Bzinho num cromossomo, Azinho, Bzinho no outro cromossomo, que seria o indivíduo que Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, seria só 5% de chance. Tá? Então, mudou a nossa visão aqui em relação a esses cruzamentos. A gente não vai fazer aquele quadrado de Punnett, né, aquelas probabilidades, unindo aqueles gametas, a mesma porcentagem para todos os tipos de gameta. Não, agora nós temos que levar em conta a taxa do crossing over, a taxa de permuta. Beleza, galera? E normalmente a taxa de permuta, ela é bem inferior. Tá? Se a gente for comparar os gametas recombinantes com os gametas parentais, a frequência com que eles aparecem tendem a ser muito menor. Coisa aí de 10%, como a gente viu nessa questão, ou 20%, 30%, mas estudos indicam que o máximo ali vai ficar no meio a meio, 50 a 50.
Tá? Normalmente a gente vai encontrar essas porcentagens mesmo, de 10 a 30% sendo a taxa de permuta, né, em relação aos gametas recombinantes. Beleza, galera? Então a alternativa correta aqui é a C, ó. Fiquem atentos para não sair assinalando logo 90% ali na pressa, né, na hora de fazer o vestíbulo, na hora de fazer um concurso, né, ou então a prova da graduação. Fiquem atentos. Beleza, galera? Então é isso. Faremos mais questões, fiquem ligados, tá? Sobre linkage, sobre as leis de Morgan, né? Sigam o Cezão aí, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com aquele amigo lá que está com dificuldade na genética. E até a próxima, galera. Fortíssimo abraço. Fui!